Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Leal e hoje nós iremos começar a aula de número 6. E o assunto de hoje é sobre abertura de chamado. Esse assunto aqui é extremamente importante. Quando você começa é, trabalhando como analista de suporte ali, você vai se deparar com esse assunto, porque vai ser basicamente o seu dia a dia. Então, quando o cliente solicita um atendimento, pode ser por chat, por telefone, por e-mail, não importa qual meio, né? Em algum momento o cliente vai precisar de você para tirar uma dúvida ou para identificar um problema, um bug, e você ajudar na correção. Você vai ter que abrir esse chamado. E esse chamado vai ter que ser feito de forma correta, né? Parece uma coisa assim tão óbvia, né? Mas eu vou trazer aqui na aula de hoje que praticamente toda semana nas reuniões de suporte, os líderes ficam batendo nessa tecla. Os analistas não fazem o registro correto de um chamado. E ela é basicamente a atividade principal de um analista, beleza? Então a gente falou ali sobre Helpdesk, Service Desk, e falamos sobre a técnica dos 5 porquês na aula passada. E essa técnica que eu falei ali, você vai aplicar aqui na aula de número 6, porque é por meio dela, né, principalmente por meio dessa técnica, você vai conseguir ali levantar os dados corretos, catalogar o teu chamado da forma correta. Se for para escalonar, escalona para o time certo. E se for para registrar, o chamado registra ele de forma correta, beleza? Então, meu objetivo aqui é fazer com que você aprenda como realizar um diagnóstico de um problema, catalogar ele corretamente, abrindo um chamado, né? Por meio de uma ferramenta de helpdesk. Então, na minha jornada como analista de suporte, basicamente eu trabalhei com essas 3 ferramentas. Tem outras ali no mercado, né? E são até maiores ali, mas é basicamente, quando eu comecei ali na minha primeira empresa de suporte, eu, eu trabalhei com a ferramenta Movedesk, então ali eu abri o chamado, né? Ou também a gente chama de ticket. Então ali o cliente fazia o atendimento, assim o cliente ligava ali para o suporte, eu fazia o atendimento e na mesma hora que eu estivesse falando com ele, eu colocava nome, telefone, já ia colocando a situação, registrava e pronto. Se fosse para resolver na hora, se não, deixava ele em aberto para poder depois resolver e responder ao cliente. Tranquilo? Depois, numa outra empresa que eu trabalhei, usei essa ferramenta Freshdesk, então é basicamente a mesma coisa. O cliente entra em contato comigo e na mesma hora o ticket era aberto ali na ferramenta e tinha que já colocar as informações, deixar tudo registrado, tanto na hora, ou se eu resolvesse o problema, né, eu já fechava o ticket, ou se eu não conseguisse ali na hora do atendimento, eu tinha que abrir o chamado, né, e tinha um tempo ali para resolver o problema e falar com o cliente. E, por último ali, a última empresa que eu trabalhei foi o Salesforce. E diferente dos outros ali, o nome do atendimento que eu abria era caso. Eles chamam de case, né? Então era bem diferente, né? Tipo caso, mas é basicamente o ticket ali. Então cada ferramenta trabalha de uma forma, tem uma nomenclatura específica, mas resumindo é tudo isso que eu vou falar hoje, tá? Então, basicamente, toda a ferramenta de Helpdesk, ela tem esse tripé. Ela tem a base de conhecimento, onde você pode criar documentos técnicos para os analistas. A gente vai ter uma aula que eu vou falar muito sobre isso. Tem muita coisa para falar sobre base de conhecimento, tá, pessoal? Tem também uma parte que é quase que um CRM, né? Que ali vai estar todos os dados sensíveis dos clientes, né? E tem todos os chamados que foram registrados. Os chamados que já foram resolvidos e os chamados que estão em aberto ali, em andamento, beleza? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo. Imagine que isso aqui é uma ferramenta de helpdesk, aí tem os campos iniciais para você registrar. Quando o cliente liga para o suporte, já existe uma página aberta ali, que aí você vai ter que registrar, né, todos os dados de acordo com a sua conversa com o cliente e depois faz a abertura do chamado. Tem a base de conhecimento também, então líderes, analistas júnior e sênior, né,
setor de implantação, setor de infraestrutura, todo mundo ajuda na construção dessa base de conhecimento. Então, o módulo financeiro vai estar ensinando como criar conta bancária, como emitir relatório financeiro, como gerenciar o fluxo de caixa. E você pode mandar esses links, né, quando você abrir um chamado, e você pode mandar um e-mail para o cliente, aí você pode mandar esse link aqui para o cliente e depois acessar, né? E conhecer um pouco mais da ferramenta. Tem uma parte ali também do RP que são incidentes e soluções. Então os próprios analistas fazem esse material, ele é exclusivo para os analistas internos. Então, por exemplo, ó, erro ao gerar um relatório financeiro. Tentar gerar um relatório, o sistema retorna um erro, falha na conexão com o banco. E tem a solução. Então, basicamente, é o assunto ali, né, a descrição do que o analista identificou e a solução. Isso vai ajudar muita gente. Em vez dos analistas ficarem chamando ali um ou outro, parando o atendimento, às vezes está todo mundo ocupado e essa pessoa que precisa dessa informação, em vez dessa informação estar alojada na cabeça de um, não, vai estar compartilhado com todo mundo, beleza? E dependendo do incidente, né, que não tem uma informação sensível ou regra de negócio da empresa ou do banco de dados ali, que dê para o cliente ele mesmo resolver, é disponibilizado também para o cliente. E tem uma parte da ferramenta de Helpdesk que é quase que um CRM, que tem todos os dados do cliente, beleza? E tem também todos os chamados abertos que já foram registrados, então vai ter o número do ticket e vai ter o assunto. Então espero que vocês tenham já entendido essa parte inicial. Então, basicamente, essa ferramenta de Helpdesk, ela também é um service desk ali, né? Ela vai muito mais do que uma solução imediata ali. Mas além disso, tem relatórios que os líderes utilizam, né, para verificar quais são os casos, quantos casos abertos no dia, quantos foram fechados, quantos estão em andamento, uh, o, que tá, o que tem mais é dúvida, é incidente, é melhoria, né? Então tem essa parte de relatório também. E você pode ter acesso a eles ou nas reuniões os líderes vão falar isso. E tem uma coisa que o meu gerente lá de TI sempre falou, né? E isso aí eu nunca esqueci. Na última empresa que eu trabalhei como suporte. Que ele falava assim, pessoal, em cada reunião ele falava isso, né? Quando você vai pegar uma caixa de leite ali, se você pegar aí na sua casa agora, e você, em alguma parte ali da caixa, vai ter essa frase aqui, ó. Aqui contém leite. Mas é óbvio, né? Você comprou uma caixa de leite e lá tá escrito aqui contém leite. Mas assim, essa frase me marcou bastante. O óbvio precisa ser dito. Uma caixa de leite e tá dizendo essa frase, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, pode ter gente que tenha dúvidas e ao ler essa frase, ela vai ter certeza que ali mesmo contém leite. E essa frase é muito forte porque ela nos leva a uma reflexão. Esse assunto que eu estou falando hoje é basicamente um assunto que ele é um dos top 3, né, um dos mais falados nas reuniões de suporte, porque sempre alguns ou a maioria dos analistas não fazem o registro correto do chamado. Eu falo essa frase assim devagar, porque é incrível, pessoal. Analista que esquece de colocar nome, mas é óbvio colocar nome, entendeu? Mas esquece de colocar um título claro e objetivo que resuma tudo que está dentro dele que ele catalogou. Esquece de colocar CNPJ, telefone, e aí a gente não consegue mais ligar para o cliente. Então, pessoal, é óbvio, é uma atividade essencial, é uma atividade primordial, assim, faz parte do seu dia a dia registrar um chamado. Mas analistas, e eu coloco no plural, analistas de júnior a sênior, analistas não faz o registro correto do chamado. E aí quando você vai querer consultar algum tipo de erro, por exemplo, tem vários chamados, né, que foram fechados já por vários analistas e às vezes ali está a solução. Tem problema de erros que já foram que já apareceram no suporte e aparecem de novo,
E você pode pesquisar na ferramenta de Helpdesk, né, se algum analista pegou, e ele tem que colocar a solução lá, pô. Ou ele cria um incidente, né, um documento de incidente de solução para ajudar as pessoas, mas primeiro, você não consegue encontrar o chamado porque o título não tem nada a ver com nada. Às vezes o título está só um ponto, às vezes o título não tem nada a ver com o que ele realmente atendeu. E se você encontrar às vezes o título, por exemplo, aqui, por exemplo, né, problema na tela de venda, e você entra no chamado, não tem nada escrito, não tem evidência, é, não está dizendo o que, que ele fez no chamado, então assim, é horrível, pessoal, é horrível. E, infelizmente, ele é um problema grande que existe no suporte, beleza? Então toda reunião é o mesmo puxão de orelha, mesmo. Pessoal, vocês precisam registrar o chamado corretamente. Se você não colocar que a dúvida é dúvida, em vez de ser era dúvida, aí você colocou como melhoria ou como bug, já ferrou ali basicamente com os relatórios, com os indicadores. Se você esqueceu de colocar a dúvida, você não colocou nada. Se você esqueceu, se você não colocou o assunto claro ali, isso vai comprometer, né, a análise dos casos que foram feitos no mês, e é difícil você levantar métricas, você levantar realmente o que está acontecendo ali no suporte. Então, basicamente, pessoal, para você abrir um chamado, né, olha o óbvio aqui, né, olha a caixa de leite. Você tem que colocar o CNPJ e o nome da empresa, a razão social ou nome fantasia. Você precisa colocar. Ah, mas é óbvio, cara, mas você que trabalha no suporte, e se você está assistindo essa aula aqui, você sabe que eu estou falando que isso acontece, né? E se você nunca trabalhou, se você chegar e fazer isso aqui, o básico e bem feito, você vai subir rapidinho dentro da empresa. Colocar o nome do cliente, pessoal. Foi João, foi Maria, foi Fernando, foi Antônio, quem foi? O telefone para contato. Às vezes o cliente liga, é um telefone fixo, não é o telefone da empresa, é um telefone que ele pegou de alguém lá. E se você precisa retornar para o cliente, para você conversar sobre a situação, para você entender melhor o problema, ou para você dizer a solução, que a situação foi resolvida, você precisa de um telefone. Mas um telefone válido e um telefone que você consiga realmente conversar com o cliente. E se você abrir um chamado e mandar para outro setor, o outro setor vai ter que saber quem é o nome do cliente e vai ter que saber quem é e vai ter que saber do telefone. Porque às vezes vai para o N2, o N2 não consegue falar com o cliente. Não conseguiu simular na base de teste, porque o analista N1 não fez o teste básico. Não conseguiu. Se ele ligar para o cliente, ele não sabe nem quem é o nome, se é Márcia, se é Ellen, se é João, não sabe quem é. Então é muito triste, cara. Não, sinceramente, é muito triste. Quando você é analista pleno, você começa a pegar alguns chamados de alguns analistas júnior, e você não vê o nome do cliente ou o telefone, ou você vê um assunto assim, nada a ver com o atendimento, ou você liga para o cliente, no chamado tá uma coisa, e você vai ligar para o cliente, conversa com ele, é uma outra história, não tem nada a ver o que estava no chamado, né? O analista não fez o mínimo, que é resumir a situação, dizer o que aconteceu, mostrar uma evidência, colocar um vídeo. E a pessoa fica, não tem como não ficar estressada com isso, né? Quando o N2 pega um chamado de um N1 e não tem essas informações básicas, dependendo do analista N2, né, ele volta o chamado, e olha o constrangimento, volta o chamado, isso estressou o N2 ali, né, e o N1 vai passar vergonha, porque ele vai ter que ligar para cliente de novo, isso já aconteceu, né, N2 ligar para N1 e falar assim, olha, N1, esse chamado aqui não tem nada com nada, nada faz sentido, não tem nome do cliente, não tem telefone, é uma vergonha, né? Eu vou ter que falar com o teu líder, porque isso não é a primeira, segunda, terceira, sempre vem assim. E o cara vai ter que pegar, ligar para o cliente, trabalhar duas vezes a mesma situação. E às vezes o cara não lembra direito, porque o chamado foi depois de um tempo para N2. Aí o cliente vai ter que repetir de novo a situação. Às vezes o problema não está acontecendo como estava no chamado e vai ser difícil identificar o bug. Então percebe o enorme problema que
que acaba gerando se uma pessoa não fazer um registro básico de um atendimento. Então por isso que eu tive que falar isso. Então tem uma coisa interessante que eu queria falar para vocês aqui, ó, esse vai e volta de analista sem a informação completa. A analista está no meio do vucu-vucu lá. É muito atendimento, fila de atendimento, aí a pessoa pega uma situação. Eu vou falar de um exemplo meu ali. Aí o cliente fala de uma situação, putz, aí eu tenho que falar com o coordenador, eu tenho que falar com o líder. Levanto a minha cadeira e vou lá. Ah, é que o cliente ele está com problema de um relatório. Aí, qual é a primeira pergunta do coordenador? Quem é o cliente? Aí você tem que, se você não fez o básico do básico, você volta para sua cadeira. Às vezes, quando você abre o atendimento, a ferramenta é do Helpdesk que já mostra o nome, né? Ou você vai ter que perguntar. Ou você vai ter que entrar o acesso remoto ali no computador do cliente e descobrir qual é a empresa. Descobriu, volta lá de novo pro coordenador. Ah, é a empresa XYZ. Aí ele falou, beleza. Tem algumas empresas que tem algumas pessoas que são responsáveis, né? Que são peças-chave na empresa. Então a empresa XYZ, o responsável é o João. Então o coordenador às vezes tem que saber disso. Aí ele pergunta, qual é o nome do cliente? Você não sabe. Tava falando com a cliente e você não pergunta o nome dela. Aí volta pra cadeira. Senta na cadeira e pergunta, moça, qual é o seu nome? Ou moço, qual é o seu nome? Olha o constrangimento. Aí você volta de novo pro coordenador. Ah, empresa XYZ, quem tá falando é o João. Aí, não tá gerando um relatório, tá dando um erro. Aí vai perguntar para você, acontece só em uma máquina ou em todas? Você não levantou essa informação, aí você volta. E às vezes, quando você vai pedir uma informação para o analista de N2, né? Às vezes o N2 está com duas pessoas na fila. Você chega, quando chega a tua vez, e se você não pegou essa informação de nome do cliente, tipo o nome do cliente, por exemplo, ou o nome da empresa, você vai ter que voltar. Olha só, você vai ter que voltar para sua cadeira, pegar essa informação e voltar de novo lá para a analista de N2, porque você esqueceu, você não pegou o básico, você não pegou o nome do cliente, velho. Você não pegou o nome da empresa, cara. É assim, é por isso que nas reuniões, cara, é de ficar indignado, né? A cara do gerente, assim, é para ter uma cara de simpatia, mas às vezes não tá muito assim, não. E toda semana é a mesma coisa. A analista não está colocando informação básica. Chega para a N2, não tem telefone, o telefone que está lá é incorreto, o N2 não consegue falar com o cliente, não tem a identificação clara do problema. Não, o cliente passou o CNPJ errado, aí o analista não fez a tarefa básica de acessar o sistema e pegar o CNPJ correto, ou confirmar se era realmente esse CNPJ, ou confirmar se realmente esse era o número. Quando a gente vai pegar e vai falar assim, olha, me passa o seu número, aí a cliente passa. Às vezes ele nem entendeu direito o, o número do telefone. O que custa o analista confirmar? Olha, eu vou confirmar aqui se esse é o telefone que você me passou. É o 45, bababá, bababá, bababá? Pô, cara, aí assim, é de ficar complicado mesmo. Então a primeira coisa que o cara tem que fazer ali, né, é a identificação do problema. Então, olha só, presta atenção, você pegou um atendimento ali, né, e um telefone, você tem que saber o básico, ou seja, qual é o problema relatado. É um problema de relatório? A impressora não está imprimindo? A internet não está funcionando? O sistema não está abrindo? Beleza? Outra coisa, quando aconteceu o problema? Esse problema aconteceu agora? Ele aconteceu já faz uma semana, já faz um mês? Esse problema acontece às vezes? Outra coisa, houve alguma mudança recente no sistema? Ou seja, alguma atualização, instalação? Então, às vezes, uma impressora não está funcionando. Tenta entender. Não está funcionando por quê? Esse computador foi formatado e não foi instalado o drive? Às vezes é entender. Básico.
Ah, o sistema estava funcionando e agora não está. Vocês atualizaram para a última versão? Atualizou para a última versão e está apresentando isso. Tá ocorrendo também em outros, em, em outro computador? Tá. Abre a tua base de teste. Atualiza para a última versão. Tá acontecendo a mesma coisa. É bug de versão. O problema é recorrente ou é a primeira vez que ocorre? Aqui eu coloquei um destaque, pessoal. Coloca a evidência no chamado. O que é a evidência? Meu Deus do céu. A evidência é um print do erro. É um print da dúvida que você tirou. É um vídeo que você, quando você acessa remotamente, né, o TeamViewer e o Ndesk, você pode gravar. Então, grave ali, quando você acessar remotamente, grave na hora que aparece o erro, porque às vezes você mostra só o print, mas o que aconteceu antes? Como que você chegou a esse erro? E aí, com um vídeo, fica melhor explicado, porque às vezes chega lá o chamado no N2 ou no N3, um printão assim, pá, printão, coisa bonita, né? Tá, mas tipo, aí só tá dizendo assim, aconteceu o erro, tá assim o chamado. Aí o cara tem que respirar 10 mil vezes, né? Tem que ter uma bola de cristal, porque o analista N1 pensa que a gente é vidente, né? Tem que saber ali em que momento ele clicou no botão, como que ele chegou àquele erro, tem que adivinhar, né? Então, você tem que mostrar evidência bacaninha. Coloca o passo 1, o cliente abriu o sistema. Passo 2, clicou nesse menu. Passo 3, clicou nesse outro submenu. Passo 4, ao clicar nessa seção, nessa tela, acontece o erro. Olha aí que legal. Aqui acontece uma máquina em várias, né? Reprodução do problema. Quando o cliente mostra um problema para você, você tem que fazer a seguinte pergunta, você analista: o problema, ele pode ser reproduzido? Você consegue testar na sua base de teste? Se você acessar um outro computador dessa mesma empresa e tentar reproduzir, acontece a mesma coisa? Na tua base de teste, na mesma versão que você está do cliente, acontece a mesma coisa? E isso tem que estar no chamado, se for para o time de N2. Beleza? Há um padrão ou uma condição específica para ele ocorra? Olha, ele só ocorre quando o cliente está usando essa versão do sistema. Só acontece quando o cliente tem a permissão de supervisor. E é isso aí. Coleta de informações do ambiente. Cara, qual é o sistema operacional ou plataforma utilizada? Você sabe que tem bug que acontecia só no Windows 7, né? A usar um determinado sistema. Aquele problema de impressora que aconteceu no Windows 10, né? Deixar claro que isso está acontecendo só no Windows 10. E o time do desenvolvimento vai tentar uma forma ali com o time de infra para resolver esse problema ali. As dependências externas, ou seja, existe algum problema de rede, um problema de servidor, de banco de dados que está influenciando nesse erro? Há algum outro serviço que está apresentando problemas? Então, às vezes, é um problema de um provedor de internet que está influenciando também dentro do nosso sistema. Existe uma integração que está com falha, que está com inconsistência e está prejudicando uma parte do nosso módulo que o cliente utiliza, entendeu? Então, entender isso. E um checklist de escalonamento, ou seja, o problema que você vai escalonar para o time de N2 ou para o time do desenvolvimento está devidamente documentado? Então, está muito claro qual é o erro, com evidência de print, com vídeo. Você testou, né, na tua base de teste, testou na base do cliente, testou, se possível, em 2, 3 bases. E qual foi a última ação realizada antes do erro? O que ele fez, né, para chegar a esse erro? Então, é isso aí, pessoal. E outra coisa, todos os testes foram realizados. Geralmente, pessoal, toda empresa de suporte, quando você vai mandar para N2 ou para N3, tem um script que você tem que colocar. Basicamente, você vai colocar o nome, telefone, a versão, qual é o módulo do sistema. Então, você deixa tudo registrado ali. E tem gente que esquece desse script, ou mesmo com o script, deixa de colocar a informação. E saber qual é a equipe ou a pessoa que você vai ter que acionar para resolver o problema, beleza? Então, basicamente aqui,
Ó, se eu mostrar para vocês, ó, então se alguém entrar em contato, eu vou colocar aqui, Andressa, e-mail Andressa, aqui eu estou fazendo atendimento, né? Suporte Anderson, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Ó, saber qual é o nome dela, Andressa, qual é o seu e-mail para contato? Ah, beleza, qual é a sua empresa? XYZ. Isso antes dela relatar o problema. Ah, o que está acontecendo? Não, só tenho uma dúvida. Opa, já deixa registrado aqui, pessoal. Por quê? Você tem que conversar com o cliente ali e já ah, colocando as informações, porque se você finalizar aqui, né, abrindo um chamado, já pode entrar outro atendimento. Então, se você não for uma pessoa assim que é boa de memória, às vezes você esquece, né, o que você atendeu ali na primeira, na segunda, terceira vez, porque tem momentos no suporte, pessoal, que terminou o atendimento, já pega outro, terminou o atendimento, já pega outro. Então, vai abrindo o chamado e conversando com a pessoa e colocando as informações corretas. É um problema no PDV. Não, beleza. Dependendo da situação, né? Então, geralmente, quando a cliente não consegue usar o sistema em nenhum momento, o caixa está parado, o sistema não está abrindo, então é prioridade alta. Então tem aí 4 horas para resolver o problema, né? Problema médio, então existe uma alternativa, o sistema não está parado, demora de 24 horas a 48 horas. E se é uma prioridade baixa, você vai abrir chamado, eu posso até fazer uma aula sobre isso aqui. Então, se é uma prioridade baixa, aí isso demora ali 2, 3, 4 dias, mas tem que estar acordado junto ao contrato do cliente, né? Então, eu estou com dúvida, né? Tipo, é uma dúvida. Que dúvida é? Não estou conseguindo cadastrar o cliente. Você quer cadastrar um cliente aqui, eu sou nova. Ó, cadastrar um cliente no módulo de retaguarda. Não estou conseguindo cadastrar um cliente aqui, você pode me ajudar? Eu estou meio perdido, eu estou começando. Beleza. Aí você vai descrever corretamente. Se fosse um incidente, né? Eu estou com um problema aqui, ó, na hora que eu tento colocar o produto, ele dispara um erro. Olha só, aí você põe bug, né? Erro ao colocar o produto no PDV. Olha que legal. E aí você já vai descrevendo aqui e abre o chamado. E aqui você vai colocar tudo isso que a gente colocou, né? Você vai colocar o problema, vai colocar a evidência, coloca o passo a passo, né? Como que você acompanhando o cliente, né? Quais são os passos críticos ali até chegar no erro principal e deixa o chamado muito bem escrito, muito bem catalogado, porque aí, pessoal, vai ser um registro que vai estar no seu nome. Então, tipo, casos abertos aqui, eu esqueci de colocar, mas tem uma coluna, o analista. Então, o analista Anderson, opa, ele encontrou um erro no relatório financeiro. Entrou aqui, cara, se tiver bem catalogado, com o print do erro, como que foi o passo a passo até chegar ao erro, o que que ele fez para o que ele fez para corrigir, né? Colocou o script correto, colocou até o script ali que o N2 ou o desenvolvimento passou para ele. Tudo perfeitinho, cara. É massa demais, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado ali. Essa foi a aula de hoje. Valeu, até mais.